Olá! No FESP em Ação de hoje você vai ver os benefícios de uma comida balanceada. No quadro Você Sabe, o Museu do Índio de Carmo do Rio Claro. E no quadro de entrevistas, vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a educação. O FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade, começa agora. Uma comida saborosa e balanceada e com preço justo. Esta é a proposta do restaurante comunitário da FESP, que há mais de 3 anos atende alunos, funcionários e a comunidade, com refeições saudáveis. Confira na reportagem de Marcelo Augusto. Uma alimentação saudável, sem a preocupação de ter que cuidar da casa após o almoço e a praticidade. Essa é a proposta do restaurante comunitário da FESP, que tem refeições no valor de R$ 4,00 para estudantes da FESP, funcionários e também estudantes de outras escolas da cidade de Passos e região, e a R$ 6,00 para a população de modo geral. Mais de 500 pessoas diariamente aproveitam estas vantagens para almoçar no restaurante comunitário da FESP. Cada vez que eu venho a Passo, periodicamente a gente almoça aqui. Nós almoçamos aqui, minha esposa e eu. E eu quis vir para cá. Ele falou, mas lá é mais longe. Eu falei, não tem importância, vamos lá, que é bem mais gostoso, é mais amplo, né? Porque esses restaurantes são muito apertadinhos. Eu gosto muito daqui. A comida é ótima, excelente, muito saudável, né? Porque tem muita variedade, muitas verduras, né? Vários tipos de salada, inclusive. E o preço também é excelente, né? Muito bom. Não compensa mais fazer comida, cozinhar em casa. Hoje nós estamos em torno de 500 refeições diárias, né? Com funcionamento segunda a sexta. E temos o lanche noturno, que é em torno de 200 lanches também. Clientes assíduos do restaurante comunitário da FESP desde a inauguração, esta família explica os benefícios da mudança de hábito. Bem, nós almoçamos aqui, né? Eu e a minha família. Já há 3 anos e meio, né, desde que iniciou o restaurante. Estamos aí todos os dias batendo ponta aqui no restaurante. O que você acha da comida? A comida ela é muito boa, é saudável, além de uma grande variedade, né, até mesmo pelas verduras. Para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Inclusive eu quero ressaltar que a minha filha de 8 anos aprendeu a comer muita verdura aqui. Porque em casa a gente faz um tipo de verdura, 2 no máximo. E aqui a gente encontra vários tipos de verdura. Então ela aprendeu a comer muita verdura aqui. Além da grande variedade de verduras, todos os alimentos são preparados com acompanhamento de uma nutricionista e alunos do curso de nutrição da FESP. Isso, a alimentação nossa aqui é uma alimentação saudável, né? Uma alimentação balanceada, onde nós temos todo o controle de sal, de óleo e sem contar a variedade excessiva de saladas que nós temos, né? E associado ao suco natural que também é servido aqui. Então nós temos uma alimentação balanceada com quantidades de folhas, legumes e verduras, né? Todos os dias oferecidas aos clientes. Quem almoça diariamente no restaurante da FESP aprova. Aqui, o benefício de uma refeição, como nós podemos ver aqui, eu estou aqui com vários tipos de verdura, que em casa eu não como tudo isso. E aqui o restaurante me oferece diariamente 7 qualidades de verduras diferentes, o que faz toda a diferença na minha alimentação. O resultado da alimentação saudável oferecida pela FESP pode ser percebido no bolso e na saúde. Nós temos vários clientes que perderam peso desde que iniciaram a alimentação aqui, né, só com o almoço, porque aqui é oferecido só apenas uma refeição, então com o almoço aqui eles passaram a perder peso e sem contar as outras patologias associadas, né? Muitas pessoas que têm doenças, algumas patologias, a partir do momento que eles passaram a almoçar aqui, eles já eliminaram a parte de medicamentos e ficaram mais com a parte saudável das saladas, né? Para você, melhorou a sua qualidade de vida? Melhorou alguma coisa depois que você passou a almoçar aqui? Bastante, porque eu tenho um problema estomacal e a comida aqui é bem leve, é bem balanceada. Então, até a feijoada que eu como aqui, eu tenho uma digestão normal.
Então, para mim, foi muito bom, por isso a gente continua. Nem tanto pelo preço, que eu acho que um preço realmente é justo, mas eu acho que a qualidade da comida é que faz com que a gente continue almoçando aqui. Você disse que tinha problema de estômago, você tomava algum remédio, continua tomando ou não toma mais? Não estou tomando mais, não tomo mais. Desde que eu comecei a almoçar aqui, eu parei. Não foi necessário, na verdade, que eu tomasse essa medicação. A nutricionista da FESP explica por que uma alimentação balanceada é importante. Uma boa alimentação é sinônimo de vida saudável, né? Então os brasileiros, eles estão muito associados com o desenvolvimento de doenças como câncer, diabetes, hipertensão. E uma alimentação saudável associada a uma atividade física, a gente proporciona ao organismo uma vida saudável, útil, né? E prolongada. Sem contar que além de as pessoas eles têm que estarem consumindo, fazendo uma alimentação balanceada como fator protetor. Que ele tem que ser para quê? Para ao longo da vida, para o futuro, eles não desenvolverem certas patologias. O restaurante comunitário da FESP funciona de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã à 1 da tarde. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco do Museu do Índio, em Carmo do Rio Claro. Conheça a FESP. Centro de Ciências da FESP. Um lugar de arrepiar os cabelos. Um lugar que você pode tocar e aprender na prática. Aparelhos que ensinam e ao mesmo tempo divertem. Despertam a curiosidade. Cenário da Mata Atlântica. Cerrado. Sala Verde. Experimentoteca. Conheça a vida dos insetos. Personagens interessantes. Da Terra à Via Láctea. O Planetário. Embarque nesta incrível viagem pelo universo. Centro de Ciências da FESP. Um mundo de conhecimento para você. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro. Você está assistindo ao FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. No quadro Você Sabe de hoje, vamos conhecer o Museu do Índio da cidade de Carmo do Rio Claro. A primeira parte da reportagem será apresentada hoje e a segunda, na semana que vem.
Pois bem, o Museu do Índio Antônio Adalto Leite, mais conhecido desta maneira, mas o nome dele mesmo é Museu de Arqueologia Indígena Antônio Adalto Leite. Isso por causa do tema do museu, que é de arqueologia, né? Nós temos aqui a data da inauguração, 16 de julho de 2011, porque foi nesta data que foi o museu mesmo, propriamente dito, nesta cidade. Mas o museu já vinha sendo uma coleção particular do Antônio Adalto Leite na Fazenda Panorama, distante daqui do Carmo, de difícil acesso. Então houve por bem fazer essa transmutação das peças. Pois bem, aqui ainda nessa vitrine você vai encontrar tembetás. Tembetás de orelha, que são esses dois, de pedra, e esses 5 bem aqui em cima, que são de boca. O iraquitãs, 2 iraquitãs, e misturador de urucum. Vocês podem notar que o museu é pintado de preto e vermelho, justamente uma homenagem à cor do índio brasileiro. Ele se pinta de urucum e de genipapo. Este aqui é um misturador de urucum. A extremidade dele está avermelhada. Essa moringa d'água, ela é uma moringa aratu-sapucaí, porque a finalização dela é cônica. Nós temos o aratu-sapucaí, a presença deles aqui, antes do descobrimento do Brasil. Eles eram índios com a denominação Catuauá, homem bom, significa primitivo, muito simplório. Então eles foram dizimados pelos Tupi-Guarani, que chegaram aqui porque os portugueses chegaram na orla, expulsaram os Tupi-Guarani e chegaram aqui e dizimaram os Aratu-Sapucaí. Os Tupi-Guarani se fixaram aqui e aqui ficaram até que se miscigenaram com os aborígenes africanos, dando origem então a algumas peças neobrasileiras. Já nessa vitrine você vai encontrar cacos cerâmicos Tupi-Guarani. O Tupi-Guarani gosta do enfeite, então nós vamos ver que quando argila, eles foram enfeitados com unhas, macetados, vão unhados, né, e macerados. Pois bem, isso aqui então é o Tupi-Guarani. Já essa de cá, você encontra pinturas rupestres, então ela é mais primitiva. Nessa ilha nós vamos encontrar machadinhas, cavadeiras e raspadeiras. A raspadeira para fabrico de canoa, as cavadeiras para furar buraco, não só para a construção de ocas, mas também para o plantio de sementes, e as machadinhas. Essa ilha apresenta base de quebra-coco e pedra de funda. A pedra de funda era uma arma, usada não só para defesa pessoal, como também para caça de animais. Pois bem, essas fotos são fotografias de Renato Soares. Ele é um fotógrafo da National Geographic e é nascido aqui. Ele é filho do Carmo. Então, como essas fotos estiveram no Canadá, no Rio, em São Paulo e fechando a exposição, ele fez doação ao museu. Elas retratam o Quarúpito Cláudio Vilas Boas. E pela importância do grande sertanista, nós vamos encontrar aqui 200 etnias. Nesta vitrine e última dessa fase, você vai encontrar alguns cachimbos que mostram a evolução dos mesmos, principalmente em termos de praticidade do hábito do pitar. Inicialmente, cachimbos tubulares, depois os angulares e os neobrasileiros. E logo atrás, esses potinhos que eram guardadores de erva ou envenenadores de flecha.
Na próxima segunda-feira, a segunda parte desta reportagem, com muitas curiosidades. Vale a pena assistir. No próximo bloco, o quadro Ação e Educação, o Estatuto da Criança e o Adolescente e a Educação. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Apoio Cinep MG. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro. Este é o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. No quadro Ação e Educação de hoje, vamos conhecer um pouco sobre o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre a educação escolar. Confira agora com Luciana Ricardino. Bom, Larissa, no programa de hoje nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. No nosso estúdio nós vamos conversar com o promotor da Infância e da Juventude da Comarca de Passos, Dr. Éder da Silva Capote. Dr. Éder, muito obrigada pela sua presença. Especificamente a respeito da vida escolar, né, o que diz o Estatuto da Criança com relação ao acompanhamento da família? O Estatuto ele estabelece algumas obrigações dos pais no que diz respeito ao poder familiar e fundamentalmente no que diz respeito à educação dos filhos. Então, o Estatuto estabelece que a obrigação dos pais é a educação dos filhos. Entre ela, aliás, uma das nuances dessa educação é exatamente a educação formal, não é? Obviamente que dentro dessa questão da educação, nós temos aí vários aspectos, né? Inclusive o acompanhamento da vida escolar do filho, como, por exemplo, comparecimento às reuniões de escola, comparecimento à escola para saber como anda os estudos dos filhos. Então, o Estatuto já prevê, né, como uma das obrigações do poder familiar, o acompanhamento da educação dos filhos. E como o senhor avalia, né, a legislação e também o cumprimento da legislação relacionada a esse acompanhamento? O que nós acompanhamos no dia a dia da promotoria é que os pais não se interessam muito, eu digo assim, na grande maioria dos pais, não se interessam muito com a vida escolar dos filhos. E comparecem muito pouco às escolas para saber como está o dia a dia do seu filho na escola e para conhecer um pouco mais da vida da escola, do seu projeto pedagógico, participar de reuniões de pais e mestres. Então, nós percebemos que os pais não fazem isso de uma forma muito assídua, não. E de que modo essa ausência reflete não só no rendimento escolar, mas também na nossa sociedade de modo geral, essa ausência da família? Muito grave isso. É uma questão com a qual nós vemos nos debatendo aí há algum tempo, esse certo desmantelamento da família e, de uma certa forma, uma omissão dos pais no que diz respeito à educação dos filhos, de uma maneira geral. Os pais, eles, por várias atribuições, inclusive de trabalho, eles um pouco que entregam essa educação para as escolas, e eu não vejo isso com bons olhos. Até porque as escolas, de uma outra forma, elas estão muito preocupadas hoje em dia, os professores estão muito preocupados hoje em dia, em transmitir aquela educação formal, em transmitir o conhecimento, não é? Então, essa parte da formação das crianças e dos adolescentes, que deveria estar a cargo dos pais, eu vejo que isso não está sendo feito. Não está sendo feito pelos pais, por omissão, né? E não está sendo feito pelas escolas, até por acharem que isso não é incumbência da escola. Isso vem trazendo sérias consequências, não é? Porque
as escolas estão transmitindo conhecimento, não é? Mas as crianças e os adolescentes não estão sendo adequadamente educados. Né? Por uma falha da família, eu entendo dessa maneira. E no caso, isso na nossa sociedade, isso provoca que tipo de problemas, assim, de modo geral? Porque essa ausência, né, é um buraco que fica na educação. É um buraco, né? Então, nós vemos aí esse momento de crise moral muito grave, né? Nós vemos envolvimento aí de adolescentes com uso de bebida alcoólica, de condutas desajustadas, até mesmo com prática de atos infracionais. Dentro da escola, não respeitam mais os colegas, não respeitam os professores, os diretores de escola. O ambiente escolar se transformou num ambiente beligerante, né? Os professores já não têm muita segurança dentro da sala de aula, exatamente porque esses meninos têm aí um hiato na educação, que me parece existente em razão de uma omissão da família. A família não está cumprindo adequadamente o seu papel, no meu modo de entender. Os pais e as mães não estão acompanhando os filhos da maneira como deveriam acompanhar. O senhor falou a respeito, né, do envolvimento em atos infracionais. Qual a sua avaliação a respeito do convívio escolar, né, quando existe né, algum menor infrator? Como que é o convívio na escola? O que a lei prevê, né? E qual a sua opinião a respeito disso? Do convívio entre os alunos? Entre os alunos. Por exemplo, um menor infrator, ele deve, mesmo se ele já tenha, não sei qual a medida socioeducativa, e ele precisa ser mantido no convívio escolar. Como o senhor avalia isso? Bom, é claro que nós não podemos desistir dos jovens. Nós precisamos insistir para resgatar esses jovens. Nós não podemos aí, diante de uma prática de ato infracional, de uma primeira maneira, abrir mão desse jovem, né? Tirá-lo da escola, para que o ambiente ali fique melhor para aqueles que não estão envolvidos com atos infracionais. Então, é claro que nós devemos insistir o máximo possível na tentativa de resgatar esses jovens. Agora, é claro que isso tem um limite, né? Evidentemente que, dependendo da quantidade de atos infracionais praticados, dependendo da gravidade desses atos, a escola tem que tomar providências. Que tipo né? de providências? Aí nós entramos numa discussão que é uma discussão assim, talvez um pouco longa, mas eu vou tentar apenas resumir. É algo que eu sempre digo para os diretores de escola e que eu sempre digo para os professores, que me procuram angustiados em razão da prática reiterada de violência dentro da escola, por esse ou por aquele aluno, ou por aquele grupo de alunos. Toda escola precisa ter um regimento disciplinar. Então, nós vamos começar por aí. Então, o aluno vai entrar na escola, além de conhecer o projeto pedagógico, ele tem que ter conhecimento de qual é o regimento disciplinar daquela escola. Esse regimento, ele tem que ser aprovado, evidentemente, pelo colegiado da escola e ele tem que ser o mais minucioso possível. O que eu quero dizer com isso? Além de tantas outras coisas, ele tem que prever determinadas condutas proibidas na escola e para aquelas condutas qual seria a consequência? Uma advertência, uma suspensão, ou até mesmo o desligamento do aluno da escola. Não é? Mas isso é necessário que haja, porque o aluno tem que entrar na escola, ele tem que ter conhecimento do que ele pode e o que ele não pode fazer dentro da escola. E mais do que isso, ele tem que ter conhecimento de quais as consequências de determinados atos que ele possa vir a praticar. Então, esse regimento interno, toda a escola tem que ter, aprovado pelo colegiado. E isso tem que ser de conhecimento dos jovens e tem que ser do conhecimento também dos seus pais. Olha, estabelecida essa premissa, qual é o papel do diretor da escola? Fazer cumprir esse regimento, não é? Dando ao aluno e aos seus pais voz, ou seja, eles têm também a possibilidade de se defender diante de uma determinada acusação qualquer. Então, digamos que determinado aluno seja acusado, ou por um professor, um funcionário, ou por outro aluno, de uma agressão qualquer. Não é? Então, é evidente que o colegiado tem que se reunir, esse aluno tem que ser ouvido,
O fato tem que ser exaustivamente apurado. Eu não estou falando de nada excessivamente formal. Não precisa se fazer como se faz na justiça, estabelecer um procedimento que seja exageradamente formal, escrito. Não, é um procedimento oral. Numa reunião se resolve tudo. Olha, vamos ouvir essa ou aquela testemunha do fato. Se tiver uma vítima, vamos ouvir essa vítima. Vamos ouvir o aluno. Depois vamos reunir o colegiado com o regimento na mão e vamos aplicar a consequência ou não. Mas isso é absolutamente necessário que se faça. O que a gente vê? O que nós presenciamos no dia a dia é que as escolas não têm o hábito de fazer isso. Na prática não acontece. Então, nós pegamos um e outro diretor que, diante de uma conduta irregular qualquer do aluno, seja ela qual for, de que gravidade for, ela resolve aplicar uma consequência que ela acha que é a mais adequada, mas que não está previamente previsto. Não está previsto no regimento, e o aluno não tinha conhecimento daquilo. Então, exemplificando, o aluno xingou o professor. Isso acontece toda hora. Esse aluno vai lá para a direção, e aí o diretor vira para ele e fala assim, você vai embora e não volte aqui dentro de 3 dias. Você está suspenso por 3 dias. Mas isso é uma coisa extraordinária. Por que 3 dias? De onde o diretor tirou isso? Isso tem que estar previsto no regimento. Então, a partir do momento em que o jovem praticou um ato qualquer dentro da escola de indisciplina, ou mesmo um ato infracional, tem que se abrir um procedimento que, eu volto a repetir, não precisa ser formal. Às vezes eu falo isso para os professores ficam, mas dá muito trabalho. Não dá muito trabalho. Reúne o colegiado, vamos discutir o caso, vamos discutir a conduta daquele aluno, e vamos ver qual é a providência que nós vamos tomar, sempre baseado no regimento. E aí vem a grande pergunta, mas o aluno pode ser desligado da escola? Se houver uma previsão regimental, e se ele praticou um ato gravíssimo, ou se ele vem praticando reiteradamente atos de indisciplina na escola, inclusive o desligamento, por que não? Talvez ele tenha melhor sorte ou melhores oportunidades em uma outra escola. Isso não significa que ele vai deixar de estudar. Ele só não vai mais permanecer naquela escola. Por que não? Porque não se adequou ao regimento disciplinar daquela escola. Então, o que nós precisamos fazer hoje? O que os diretores de escola têm que fazer hoje? Todos têm que providenciar um regimento disciplinar bem feito, tem que discutir isso com os alunos e os pais, e depois aplicar efetivamente, mas sempre dando aos alunos a oportunidade de se defender. Eu costumo dizer que isso é até pedagógico. Isso é até pedagógico, porque uma coisa é o diretor virar para o aluno e dizer assim para ele, olha, chegou aqui a informação de que você fez isso assim assado, você está suspenso 3 dias, mas não ouve o aluno adequadamente, ou se ouve, não dá maior atenção para o que ele está dizendo, pega uma informação que veio não sei de onde, ou de um colega, de um professor, de um funcionário, toma aquilo como verdade, aplica uma sanção, sem dar a ele uma oportunidade adequada de se defender. Se ele de fato não fez aquilo, ou se ele não fez aquilo com a intensidade que o diretor acha que fez, ele vai sair injustiçado. E qual é a lição que o diretor está dando para ele? Seja injusto, tome as decisões sem ouvir a outra parte. Então, esse procedimento, ele é até pedagógico nesse aspecto, porque ensina o aluno a tomar as decisões, mas desde que ouça a outra parte. Certo. Doutor Éder, muito obrigada pela sua participação. Larissa, com você. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6077 e envie a sua sugestão de pauta para fazermos aí na sua cidade ou no seu bairro. E nós temos um encontro marcado para amanhã. Até lá! Economize água. No seu dia a dia, você pode evitar o desperdício tomando cuidado com pequenas ações.
Quando for lavar as louças, não fique com a torneira aberta o tempo todo. Ensaboe a louça com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma só vez. Pequenos vazamentos provocam um grande desperdício. Na hora de limpar a calçada, use somente a vassoura. E se realmente precisar, use baldes e de preferência com a água que sai da máquina de lavar roupa. O planeta está pedindo a sua ajuda. Tenha consciência, economize água. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro.